Meu nome é Fabrini, antes de tudo, para vocês saberem quem sou fisioterapeuta oncológica, trabalho com oncologia, com pacientes com câncer há 16 anos, sou especializada pelo INCA, além disso faço parte da Câmara Técnica do meu conselho, né, e de oncologia no meu conselho, então assim, a gente cria leis, algumas das leis que vocês têm visto por aí, né, a gente tem participado e tem podido ajudar nisso daí, nessa formulação, a gente sabe que é preciso, né, para que as coisas aconteçam, não só de criar as leis, mas também como fazer elas acontecerem, né, porque a gente cria, mas a gente também precisa daquelas pessoas que fazem a lei acontecer, certo? Então essa é a nossa semana Vencendo o Câncer com Saúde, afinal, Fabrini, isso é possível, né? Será que é possível? Eu sei que muitas de vocês devem ter se feito essa pergunta, né? E é difícil a gente descobrir esse diagnóstico, a gente receber esse diagnóstico de câncer, tá? E aí, ao longo dessa semana, a gente vai estar respondendo a essas e outras questões. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre dor, tá? Então, não quero aqui enrolar muito. E as perguntas, na verdade, gente, só para a gente se nortear, tá? As perguntas vão ser respondidas ao final dessa aula, tá certo? Então, ao final dessa aula, a gente vai estar respondendo as perguntas de vocês. E eu sei que vocês devem ter algumas perguntas, ou muitas dúvidas, porque tem mesmo muitas dúvidas, e a ideia aqui é realmente ajudar vocês a responder. Antes de começar também, gente, eu tenho que dar um recado, tá? Essa aula ela é gratuita, então ela vai continuar gratuita hoje, amanhã e essa semana. Tá mudo, não estou ouvindo você, não. Oi, peraí, deixa eu ver aqui. Tem alguém que não esteja me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Responde no chat para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Então, pode ser alguma coisa aí com vocês, gente. Que aqui tá tudo certo. Aqui tá tudo certo, gente. Não parece ter nenhum problema, não. Vê se é o seu microfone, tira, volta, muda o jeito do microfone. Porque aqui, ó, tô olhando aqui, tá tudo certo. Só vou pedir para vocês para manterem os microfones mutados, tá bom? Porque às vezes tem barulho de cachorro, barulho de coisas na rua, e aí acaba atrapalhando um pouco, tá certo? Isso, certo. Então vamos lá. E aí então essa aula hoje aqui ela é gratuita, tem muita coisa para acontecer, tá, gente? A gente está gravando essa aula, então depois, posteriormente, a gente vai estar vendendo essa aula também. Estou vendo algumas carinhas conhecidas aqui. Muito bom, é muito bom vocês estarem com a câmera aberta, tá? De volta e meia fica passando aqui, vai ser ótimo ver vocês, tá certo? Então, a aula 1, vamos embora, vamos começar logo, porque ninguém quer perder tempo, né? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, a gente vai abordar o tratamento do câncer e a dor, tá? Por que será que você sente tanta dor? Será que é possível ter essas dores diminuídas? Como que eu faço para diminuir essa dor? E ao final, tá, gente? Eu vou estar ensinando um exercício objetivo para você conseguir dormir melhor e para que você, fazendo esse exercício por uma semana mesmo, você pode fazer esse exercício, acho que, não sei se com 3 dias você já consegue, mas geralmente padrão uma semana você fazendo esse exercício, você já consegue relaxar, dormir melhor e diminuir as suas dores. Acredite, é possível. Não sei se você já tem ouvido falar muito sobre exercício físico, mas eu sempre falo e sempre vou falar muito sobre exercício físico e os benefícios dele,
no seu dia a dia, principalmente reduzindo a dor. Então, prepara aí papel e caneta. Se tiver alguma dúvida no meio, escreve aí no seu papel, que depois eu vou estar respondendo, tá bom? E aí a gente vai descobrir também como que eu faço para diminuir. E tá certo. Certo, gente? Então, na verdade, eu gosto de falar isso. Não é bruxaria, até anotei aqui para falar com vocês, não é bruxaria, é fisioterapia. Então, fisioterapia pode sim fazer isso para vocês. Não sei quantas de vocês já tiveram contato com algum fisioterapeuta ou já tiveram uma consulta com fisioterapeuta, mas sim, é uma coisa assim fenomenal. Na aula de amanhã a gente vai falar sobre medo e sintomas, entendendo para não temer, tá? Então, assim, o que tá o sintoma X, Y, Z, tá relacionado, e por que eu não tenho que temer, tá certo? Então, a gente vai falar amanhã sobre isso. Na aula 3, tratamento certo e tratamento errado. Como isso, Fabrini, isso existe? Então, na verdade, a gente vai estar conversando sobre esse tema na nossa terceira aula, tá bom? Há alguma forma de eu tratar melhor, de eu fazer o certo? Então, vamos à nossa aula. Sem mais delongas, vamos para a nossa primeira aula. Já está com seu papel e caneta, então anota suas perguntas que eu vou responder até o final, tá bom? Então, vamos falar sobre a dor. Por que você sente tanta dor durante o tratamento? Então, é possível você ter essas dores diminuídas? O chat está aberto. Quero que vocês escrevam para mim quem sente dor. Você sente dor? Aonde você sente dor? Como é essa dor? Você sente ela há muito tempo? Qual o tipo do seu tratamento? Vamos conversar um pouquinho e falar um pouquinho sobre isso, para eu poder... sempre vocês me falando, me dando um feedback, é mais fácil para eu conseguir voltar com as perguntas, para eu conseguir responder as perguntas de vocês, tá certo? Então, me diz, por favor. Você sente dor? Esse é um dos seus sintomas? Sim, não? Vamos lá. Ah, entendi. Então, você já fez cirurgia, né? Então, você sente tipo umas fisgadas no local da cirurgia quando você deita para o lado que você fez a cirurgia. É isso mesmo, né, Sheila? Então, tá. Vamos estar falando sobre essas fisgadas também, né? Que sente no local. Escrevendo aqui só para não perder. Ah, você ainda não fez. Você sente no local mesmo onde está o tumor. É o câncer de mama? O seu câncer é o câncer de mama. Isso, tá. Então tá certo. A gente vai estar falando sobre isso também. Certo. Dor nos ombros, na perna, na região do pescoço, câncer de pulmão. Certo. Só fez a quimioterapia, mas a quimioterapia, gente, ela também causa dor. E eu vou estar falando sobre isso, tá bom? Valéria, eu não sei como te ajudar, porque todo mundo aqui está me ouvindo bem, então eu realmente não sei como te ajudar. Não é aqui, o problema não é nosso aqui, tá? De repente, você entra... Deixa eu só ver aqui, gente. Na hora que você abre o Zoom, deve ter alguma... Tem algum fone? Se tiver algum fone em casa, encaixa que de repente você consegue, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Na verdade, vocês sabiam que a gente tem, né, uma associação internacional... Opa, desculpa. Uma associação internacional para o estudo da dor, que é a IASP. Então, ela define, na verdade, a dor como uma experiência sensitiva e emocional, desagradável, associada ou semelhante àquela, associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Ai, Fabrini, mas o que é isso? Na verdade, é uma experiência que ela pode ser tanto sensitiva, ou seja, da sensibilidade, ou seja, você está realmente sentindo ali, ou como pode ser uma experiência emocional. E a gente vai falar esses tipos de dor e como pode ser essa dor para você saber se é essa dor sua ou não.
Vou chegar para trás um pouquinho, que eu falo com a mão, e aí vocês vão conseguir ver melhor a minha mão, tá? Então, a dor oncológica, na verdade, né, não é qualquer dor. A dor oncológica, ela é relacionada ao tratamento que você está fazendo, tanto pelo tumor, tanto na hora da descoberta, quanto na hora do tratamento, tá? Então, na verdade, você tem 3 frentes para você sentir dor durante o tratamento oncológico. E não é igual às outras dores, os padrões são completamente diferentes. Tanto que a gente faz cursos e a gente estuda especificamente para tratar dor oncológica, tá bom? Então, a gente precisa estudar e saber o que é dor oncológica, como é essa dor oncológica e por que acontece essa dor oncológica, certo? E aí... deixa eu ver aqui... Então, na verdade, assim, quando eu falo aqui com vocês, assim, uma dor emocional, né? Eu tive, por exemplo, uma paciente que ela teve... jovem, 33 anos, e ela tem uma dor emocional. Então, na verdade, ela não teve filhos. Deixa eu ver aqui. Ela não teve filhos, então, na verdade, isso para ela é uma dor. Então, ela sente dor por não ter filhos. Então, ela sente dor que, às vezes, se propaga no próprio corpo dela. Ela sente uma dor. A dor, gente, dela é real. A dor dela não é mentirosa. Não é porque é um sintoma de dor e uma dor que vem do emocional da pessoa que não é dor. Então, sim, é uma dor, tá certo? Então, essa minha paciente, ela tem essa dor e isso passa pelo corpo dela, ela sente fisicamente, ela tem esses sintomas físicos por conta desse tumor aos 33 anos, tendo que retirar a mama, tendo metástase óssea. Então, ela sente uma dor que não é só uma dor física, ela tem também uma dor emocional e que precisa ser tratada e que precisa ser levada em consideração. Então, nem todo tipo de dor é só física, tá certo? Deixa eu passar aqui. Então, na verdade, a dor ela é tida como 5º sinal vital. Aqui a gente está olhando vários tipos de dor, vários nomes estranhos, e eu vou explicar isso muito bem para vocês, tá? Deixa eu só desabilitar o chat um pouquinho, gente. Tá. E aí... a gente tem vários tipos de dor. Então, a dor, na verdade, ela é tida como o 5º sinal vital. Então, ela é um sinal vital. Quando a gente fala sinal vital, é sinal de vida, né? Que está dizendo que você está vivo ou não, tá certo? Então, a respiração é um sinal vital. Então, você sentir a pulsação do seu corpo é um sinal vital. Então, a dor também é tida como um 5º sinal vital. Então, a gente fala um pouco sobre dor aguda e dor crônica. Aqui, dor aguda, acho que todo mundo já teve um tipo de dor aguda, ou está tendo, ou já teve alguma dor aguda. Então, é aquela dor, assim, que dura menos de 3 meses. Por exemplo, uma dor de uma topada no pé de uma cadeira, uma dor de que se queimou em algum lugar, ai, me queimei. Então, isso é uma dor aguda, é uma dor com uma intensidade muito forte, mas que depois ela vai e cai essa intensidade, cessa a dor, tá? A dor crônica, não. A dor crônica, na verdade, ela dura acima de 3 meses. Então, quando você está com uma dor que dura acima de 3 meses, então isso é uma dor crônica. Então, essa dor já se cronificou. Então, não, eu estava com uma dorzinha no ombro, machuquei, né? Eu fiz a cirurgia de câncer, comecei com uma dorzinha no ombro. E essa dor continuou, e continua, e continua, e continua. Passou de 3 meses, já é tida como uma dor crônica, tá? E ela pode se manifestar de várias formas. Ela pode se manifestar em forma de choque, de queimação, de frio, de forma dolorosa, de forma como se fosse uma coceira, como se fosse uma dormência ou uma dor meio pulsante, sabe? Não sei se você já teve essa dor, mas uma dor meio pulsante. Então, esses são alguns tipos de dor, tá? Aqui, quando a gente fala assim, uma dor disruptiva. Então, você está com uma dor crônica, o médico te passou uma medicação, a medicação está fazendo efeito, de repente, ela para de fazer efeito. Então, na verdade, isso é tido como uma dor disruptiva, ou seja, ela fugiu aos padrões. Então, na verdade, você tem uma dor, você toma alguma medicação, ou que você faz algum tratamento oncológico,
e aí, de repente, essa dor perde o controle, tá? Então, isso é uma dor disruptiva, é quando você perde completamente esse controle dessa dor, tá certo? Apesar de você estar tomando analgésico, apesar de você estar controlando de alguma outra forma essa dor, certo? Então, precisa ser investigado. Toda dor, gente, ela tem tratamento. A gente precisa tratar todo tipo de dor. Então, quando a gente fala em dor nociceptiva, né, que é a que a gente está vendo aqui, a 4, é uma dor a um dano a um tecido, tá certo? Então, tecido é o que é? Nosso corpo inteiro é um tecido, tá? São vários tecidos de várias camadas em vários locais. Então, nociceptiva é só isso, é um tecido. Dor neuropática é aquela dor do nervo. Quem aqui fez quimioterapia? Na quimioterapia, você tem muitas vezes essa dor neuropática, ou depois da cirurgia também tem essa dor neuropática. Então, é quando acontece uma lesão mecânica do nervo, por exemplo, quando numa cirurgia você acaba pinçando um nervo, você acaba seccionando um nervo, por exemplo, quando você bate o cotovelo em algum lugar, assim, é uma dor neuropática. A mão fica dormente, dá aquela dor aqui, às vezes fica inchado. Quem nunca bateu esse nervinho do cotovelo, né, gente? A gente acaba sentindo essa dor, assim, muito forte. É engraçado, a gente fala de dor, a gente parece que sente a dor, né? E aí é meio estranho. Quando a gente fala também da dor neuropática, não é só a um dano mecânico. Também acontece essa dor neuropática quando você tem a quimioterapia. Então, a quimioterapia, ela muda a condução do nervo, ela pode inchar aquela área de nervo, ela pode desmielinizar, que a gente fala, que alguns quimioterápicos, eles podem causar isso. Então, ele quebra a bainha de mielina e ele causa a dor, tá certo? Ele vai causar a dor naquele local. Então, por isso que a quimioterapia, em alguns momentos, pode causar dor, e é essa dor neuropática que o paciente não aguenta, a pessoa não aguenta mesmo, tá? A dor nociceptiva é um tipo de dor que afeta mais a pele, né? Lembra aquela dor que eu falei com vocês de tecidos, tá? Então, a somática é quando atinge a pele ali ou o subcutâneo. Então, é aquela dor na cicatriz, é aquela dor de quando você vai levantar o braço, você sente aquela dor na pele, aquela dor machucando você ali. Após uma radioterapia também pode ter essa dor nesse local. Então, é comum acontecer. Também temos a dor psicossomática, estou passando rápido por aqui para a gente não demorar muito, tá, gente? A psicossomática também, ela é causada por quê, gente? Por causa de alterações emocionais que causam sintomas físicos. Então, as causas emocionais, os problemas emocionais podem causar sintomas físicos como dor, como falta de ar, coração acelerado, tremor, diarreia. Isso tudo são exemplos, tá? De dor psicossomática. E é dor, tá? São sintomas, né, de dor psicossomática, tremor, diarreia, mas também tem a dor psicossomática. Então, ela precisa ser investigada e precisa ser tratada, tá? Então, os sintomas, né, desse transtorno psicossomático, eles estão associados a um mal-estar emocional. Em alguns casos, a transtornos de ansiedade e depressão. Olha, eu posso dizer para vocês, é muito difícil quando a gente descobre um diagnóstico de câncer que a gente não fica ansiosa por algum motivo. A gente tem períodos de ansiedade durante o tratamento todo. Então, tanto na hora quando você percebeu que tem alguma coisa errada, você vai fazer um exame. Quando você vai buscar o exame, que você recebe o diagnóstico, todos esses momentos, esses passos, são momentos em que você tem um transtorno de ansiedade. Pode ter. E, gente, é normal que você tenha esse transtorno de ansiedade. Afinal, o câncer é uma doença séria, é uma doença que precisa ter um tratamento correto, um tratamento mais adequado, um tratamento rápido, muitas vezes. Então, por isso que a gente tem que se acolher nesse momento, sabe? Eu converso muito com as psicólogas, eu gosto muito de conversar com elas por isso, porque é um momento também que você precisa se acolher nesse momento. Porque se você não se acolher nesse momento de ansiedade, não tentar entender, não conversar com alguém, não procurar uma ajuda, isso pode ir piorando cada vez mais e se tornando uma depressão, se tornando uma dor crônica, alguma coisa que vai ali atrapalhar o seu tratamento, certo? Então precisa sim tratar. E a dor idiopática, a gente fala assim, a dor idiopática, uma dor que não tem causa, mas tem tratamento, tá? A gente não sabe de onde veio, nem para onde vai,
mas tem como a gente tratar, tá certo? E aí, eu gosto dessa frase aqui, né? E aí eu pergunto assim, por que você sente tanta dor, né? E aí aquele instituto que eu falei com vocês, né, do estudo da dor, Instituto Internacional, a dor é sempre uma experiência pessoal, que é influenciada em graus variáveis por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Sim, meninas, tudo isso importa. Então a dor, na verdade, é sua. Ninguém pode falar absolutamente nada sobre ela, é você que sabe. Eu não posso descrever, o seu parceiro não pode descrever, seu filho, sua filha, quem está morando, quem está perto de você ali, não tem como descrever para você, não tem como julgar a sua dor, não tem como pormenorizar. Ah, não, isso é bobagem, não existe isso. A dor é sua, é particular sua, e envolve todos esses campos, tanto o biológico, ou seja, o físico, quanto o psicológico, que são os emocionais, quanto o nosso meio social, tá? Então, ela precisa ser levada em consideração e precisa ser tratada. Então, se você não tem um ambiente adequado, que favoreça o seu cuidado, o seu tratamento, tanto oncológico quanto o tratamento da dor, de que forma você vai conseguir melhorar essa dor que você está sentindo, certo? Então... tá. Eu costumo ver muito, gente, no meu consultório, na verdade, né, onde eu atendo, aqui na internet eu atendo muito. Minha vivência, gente, eu já falei com vocês, eu falo muito, né, minha vivência é muito no SUS, tá? Atendo em consultório particular também, mas minha vivência de anos, assim, 16 anos é no SUS, no particular, eu atendo há pouco tempo, na internet há menos tempo ainda, tá? Então, a internet, isso daqui, para mim, é tudo novo, certo? Então, na verdade, no consultório, o que eu vejo e o que eu vejo demais é exatamente isso. É, às vezes, a paciente angustiada, ansiosa, porque alguém da sua casa ou porque seu próprio médico, tá? E isso acontece, assim, nossa, muito, assim, não sei se aconteceu com você, da pessoa falar assim, ah, não, dor é normal, você vai sentir. Então, esse mesmo instituto, na verdade, ele quantifica esses dados de dor, né? E eu gosto de dar dados, eu gosto que vocês saibam esses dados, para que vocês entendam e para que vocês tratem, tá? Então, na verdade, ele fala que 50% dos pacientes, eles sentem dor quando descobrem o câncer, na hora do diagnóstico, no momento inicial. Olha isso, gente. Então, metade. Então, a gente está aqui com vocês, metade de vocês, de quando descobriu o diagnóstico, estava sentindo dor. Então, se caso esse câncer, isso a dor no caso oncológico, tá, gente? Se caso esse câncer tenha sido descoberto em estágio avançado, aumenta para 75% dos pacientes. Gente, é muita gente sentindo dor no momento do diagnóstico. Você nem começou a tratar ainda e você já está sentindo dor, tá? E a dor? Então, vamos lá, você tratou, descobriu já com essa dor horrorosa, tratou a dor, tratou o câncer, acabou, beleza, joinha. E agora, Fabrini? E ele dá outro dado alarmante. 33% dos sobreviventes de câncer sentem algum tipo de dor. Então, eu não sei se vocês acham isso absurdo ou não, mas eu acho isso muito absurdo. E eu acho muito absurdo a gente, em pleno século XXI, 2023, a gente tendo diversas terapias, diversas formas de tratamento, as pessoas ainda teimarem em falar que a dor é normal. Para mim, dor não é normal. Você sentir a dor pode acontecer, é normal, mas você precisa tratar a dor, precisa melhorar essa dor. E toda dor é tratável, tá, gente? Estou falando bastante aqui, quero que vocês interajam um pouco comigo. Vamos lá, vamos falar comigo um pouquinho, para eu poder tomar uma água. Vocês não estão vendo meus slides, gente? Ih, meu Deus, agora que eu vi. Tá tão bonitinho. Ah, não, poxa vida. Estou passando aqui achando que vocês estão vendo, crente que eu estou abafando. Espera aí, deixa eu passar aqui.
Só um minuto, gente. Poxa vida. Estão vendo agora? Sim, não, não, sim. Agora sim. Então são esses os slides. Ai, ai, tá vendo? Agora foi então, né, meninas? Me desculpa. Me desculpa, tá vendo? Eu falei que eu sou nova nesse negócio do Zoom, mas eu aprendo. Amanhã acho que eu já vou estar bem melhor aqui nesse Zoom, tá? Vou estar mais craque aqui nesse Zoom. Então tá bom. Então era isso daqui que eu queria passar. Estou passando aos pouquinhos. Eu não estou vendo nada. Espera aí, escreve no chat para mim, gente. Então tá todo mundo vendo os slides, tá certo? Se por um acaso parar de ver, vocês me falem, tá bom? Porque deixa eu ver, tem gente com a mão levantada aqui? Pode falar. É a Geise Orenilza. Querem falar? Não? Então vamos embora. Deixa eu colocar. Então passei mais um slide aí, estão vendo? Tudo certo? Então tá certo, gente. Vamos lá, então como que eu avalio essa dor? Então há uma fórmula, na verdade, uma fórmula não, tá? Uma forma da gente quantificar essa dor. Então como que eu quantifico essa dor? É uma escala, que eu não sei se alguém já apresentou essa escala para você, mas é importante você ver essa escala e saber saber dar número a ela, saber como está a sua dor hoje. É uma coisa assim muito simples, muito fácil de se avaliar, muito fácil de se ver. Então, por isso que é fácil e é importante você saber como quantificar essa dor para as pessoas saberem e falar, tá bom? Você dá um número a ela. Então, você precisa mostrar a intensidade, tá? Para que quem vai tratar essa dor consiga entender e melhorar essa dor, tá certo, gente? Então, na verdade, essa é a Eva, não é Eva da Eva e do Adão, não, é a escala visual analógica. Então, ela contém números e carinhas, como vocês estão vendo aí, tá vendo? Não só números e carinhas, mas também consegue ver essas cores. Então, na verdade, quando você está numa cor verde, o verde universalmente representa uma cor ok, sinal verde, alegre, tudo. Quando você vê um vermelho, você já remete a alguma coisa de tristeza, não é? Então, a carinha triste mostra essa tristeza. E aí você tem um númerozinho, isso. Maria, você está com 4 de dor. Quanto que vocês estão com dor, gente, hoje? Me fala. 4 é uma dor moderada, uma dor chata, né? É muito difícil, né? Essa dor, na verdade. Essa dor, ela acaba atrapalhando, né? Então, responde para mim aí. E assim a gente vai seguindo as carinhas, né, gente? Então, a gente tem a carinha que vai do 0, que é uma dor nenhuma. De 1 a 3 é uma dor leve. Então, na verdade, 4, 5 é uma dor moderada. 6, 7 é uma dor severa. 8, 9 ali é uma dor muito severa, e 10 é uma dor assim absurda, né? Uma dor que ninguém aguenta, é uma dor insuportável. Então, olha quanta gente aqui hoje está sentindo dor, certo? É bem difícil você conseguir ficar bem com essa dor, né? Às vezes a dor ela tira o seu sono, você não consegue fazer as coisas que você gosta, você não consegue ser quem você gosta de ser. Eu estou falando alguma bobagem aqui, gente? Se eu estiver falando alguma bobagem, vocês me falam, porque você Então, eu sei que vocês, às vezes, têm essa dor, e essa dor, às vezes, atrapalha mesmo a fazer as coisas do dia a dia. É muito difícil você sentir dor e você... Peraí. E você conseguir fazer as suas coisas, você conseguir, por exemplo, cozinhar, você conseguir... Exatamente, olha, atrapalha completamente a rotina quando você está com dor. Então, você só fica cansada.
cara, assim, eu fico às vezes indignada, exatamente isso. Quando as pessoas falam assim, que, não é nada não tá sentindo dor, não tá sentindo nada, tá tudo bem, tal. Mas é muito difícil, porque, por exemplo, se você está com dor, você não consegue nem comer, até o apetite você perde. Assim, e para quem está tratando câncer, não pode perder o apetite, você tem que continuar comendo, você tem que continuar fazendo as suas coisas normais, você tem que continuar vivendo a sua rotina e a sua vida. E não pode também atrapalhar de forma, né, gente, que atrapalhe também você de trabalhar, né? Porque muitas vezes você precisa trabalhar, muitas vezes você é o esteio do seu lar. Então, assim, imagina você tendo que trabalhar, obrigada a ir trabalhar, como que você vai atender a pessoa, como que você vai fazer o seu serviço, desempenhar aquele lugar que você está, né? Como que você vai estar ali onde você está, fazendo as coisas que você precisa fazer. Então, a dor é sim muito incômoda. E é demais de irritante as pessoas falando que, não, dor é normal. Não, a gente está para tratar, tá certo? Então, deixa eu pular aqui. E se deixar, eu vou ficar aqui com vocês a noite toda. Eu sei que vocês também não querem ficar aqui a noite toda. Então, vamos lá. Nenhuma dor é normal. E há tratamento para todas elas. Vocês concordam comigo, gente? Concorda comigo? Não é bem isso, Sim. gente? Então, assim, independente do número, tá? É importante lembrar que nenhuma dor é normal e a gente consegue tratar todas elas. Você pode levantar a mão, ou você pode falar que concorda ou que não concorda, só dar um joinha, tá? Mas você já ouviu falar aqui que sentir dor é normal em algum consultório de algum profissional de saúde, tá? Que nem sempre é o médico mesmo que fala, o médico é o que tem mais contato com vocês, assim, nesse momento. Mas você já ouviu falar que sentir dor é normal? Já diminuíram a sua dor? Então, quantas de vocês também aqui, e eu vejo muito isso ao longo dos anos, vocês deixam para lá a dor, começam a fazer outras coisas, né? Começam a cuidar de um, cuidar de outro, cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar do periquito, papagaio e cachorro, mas você está ali sentindo dor, você está ali não se aguentando. Então, como que o outro também vai saber, como que o outro vai entender que você está sentindo dor, tá? A dor, tá, gente? Ela é sempre um indicativo de que algo no seu organismo não está muito normal, está fora do normal. Então, ela está indicando que tem alguma coisa que precisa ser melhorada, tá certo? Então, tem que cuidar e tem que tratar dessa dor, tá certo? Então, está fora do lugar. Então, ela serve de alerta para muitas coisas. Por exemplo, tem gente... tá vendo? Meu médico diz que não é normal, que é normal, que tem que tratar. A Geice disse que já acostumou com essa praga dessa dor. Não, Geice, pelo amor de Deus, Geice, hoje a gente vai desmistificar isso daí, vamos melhorar essa dor, tá certo? Então, quantas pessoas também descobriram câncer através de uma dor? Então, começou a sentir a dor, e aí foi procurar, e aí acabou descobrindo o câncer. É um indicativo de que tem alguma coisa errada. Uma dor de cabeça, às vezes é um indicativo de que o óculos não está muito bem, ou de que tem algum problema nos músculos da mastigação. Então, são coisas assim que a gente para de pronto e já fala rapidamente o que é isso, tá? Então, o nosso corpo ele tem formas de avisar, né? Quando algo não está em conformidade com o que ele quer. O nosso corpo ele é inteligente, ele faz isso, tá certo? Então, eu te digo, nenhuma dor é normal e há tratamento para todas elas, tá certo? Há tratamento, há melhora, há um jeito da gente conseguir melhorar isso daí e diminuir essa dor, tá certo, meninas? Deixa eu passar para vocês aqui. Vocês estão vendo aqui dor neuropática? Estão no slide da dor neuropática junto comigo? Certo? Coloca no chat para mim, sim, sim. Certo, ótimo. Então, dor neuropática é aquela que vem do nervo, lembra que eu falei com vocês? Que pode ser de algum dano, pode ser, por exemplo, ali está o exemplo bem de uma hérnia de disco, né? Parece ser, né?
que é uma dor na coluna, a gente remete sempre à hérnia de disco. A hérnia de disco, ela acaba comprimindo uma área de um nervo. Então, pode ser por compressão de nervo. Já falei aqui, que a gente falou um pouquinho antes, falando sobre... pode ter sido por alguma lesão na hora da cirurgia, pode ter sido por aderência. Então, na verdade, a cicatriz ficou ali perto de nervos e está tracionando aquilo tudo junto, então está comprimindo aquela área de nervo. Pode ser porque uma musculatura está mais tensa do que a outra, tá? Então você acaba travando. Então, por exemplo, acontece muito nessas musculaturas do braço, quem faz cirurgia de câncer de mama, então fica tudo travado e preso, e aí você sente até dormência na mão, você não consegue fazer as coisas que você quer, você sente uma dor que vem aqui, olha, no pescoço, que vai lá para trás para a escápula, e aí você sente essa dor aqui, e às vezes é uma correspondência a algum nervo. Então começa a tensionar a musculatura de um jeito que você trava até o pescoço, não consegue nem fazer as suas atividades, não consegue nem levantar o braço, porque você sente essa dor neuropática, então ela vai lá no nervo e dá aquela sensação de dolorimento. Pode ser também por causa de medicação, então o quimioterápico sim, ele pode fazer isso, tá certo? Ele pode dar essa dor no nervo, que vai machucando ali o seu nervo, tá? Então, assim, eu já tive caso mesmo de paciente que a gente precisou tratar essa dor. Então, lá no nosso... Eu falei com vocês que me acompanham aqui já sabem, né? Então, no nosso curso lá, a gente tem exercícios específicos para a gente conseguir relaxar essas musculaturas para conseguir aliviar e diminuir essa dor que se sente, tá certo? Então, na verdade, a gente tem, né? Sai do nosso cérebro, a informação morra, né? Então, o nosso cérebro ele traz um monte de nervos para o nosso corpo todo, através da nossa coluna. É como se fosse, você imagina uma estação de rede elétrica de distribuição de energia. Vamos pensar junto comigo assim. Então, essa rede elétrica de distribuição de energia, ela vem, aqueles fios grossos, enormes, de grosso calibre, e vai diminuindo até chegar na sua casa, até chegar na nossa casa, e vai trazendo aqueles fios fininhos. Você vê que se você olhar para fora, eu estou olhando aqui, estou vendo uns cabos grossos assim, mas eu sei que lá na subestação tem maiores ainda e mais grossos, com mais fios. E aí, quando a gente chega aqui na nossa casa, ele está bem fininho, não é? Estou com a luz ligada, então tem um fiozinho fininho que está ligando aquela luz lá, tá certo? Aqui no nosso corpo não é diferente, então tem um centro de comando que vai distribuindo nervo pelo nosso corpo todo através da coluna e que vai se ramificando. E quanto mais próximo da periferia, né, que a gente fala assim, periferia, mão, dedo, língua, nariz, orelha, mais fininhos eles vão ficando. Então esses nervos, em algum momento, eles podem ser danificados em alguma fase, tá certo deles? Então é preciso a gente descobrir qual é essa fase, qual é esse local, para a gente conseguir intervir e melhorar essa dor. Então, a dor neuropática é uma dor que pode ser melhorada, sim, tanto com técnicas, quanto com movimento, quanto com umas liberações que a gente faz para aliviar essa dor, e com texturas também. Não sei se vocês já fizeram fisioterapia, mas a gente também, quando a pessoa tem aquela dor neuropática, que é uma dor que é causada também por conta da quimioterapia, a gente orienta e a gente ensina muitos exercícios para melhorar essa dor, tá certo? Então, a gente melhora essa dor para quem faz quimioterapia, tá certo? Vamos lá, deixa eu passar aqui para vocês. Passei aí, gente? Tá aí dor no ombro? Estou vendo aqui. Vamos só fechar o microfone. Por favor. Deixa eu descobrir só quem está com o microfone aberto aqui. Desceu o valor de R$600 para o benefício. Além disso, o governo já disse que vai enviar, ainda no primeiro semestre, uma proposta de... Certo. Porque senão acaba atrapalhando, tá, gente? Vocês me desculpem, mas eu preciso desligar os microfones. Então, eu tenho muitas pacientes de câncer de mama, eu não sei quantas aqui são de câncer de mama, tá certo? Então, assim, é uma dor, não só do câncer de mama, causa dor no ombro, tá? O câncer pulmonar também, ele causa dor no ombro, tá? Essa dor nesse ombro, essa dor no braço.
Então, por isso que é importante a gente tratar essa dor, tá? Então, o paciente, por exemplo, quando ele levanta o braço, que ele sente muita dor. Então, eu tenho alguns depoimentos no YouTube também, tem de paciente minha do curso, que elas falam exatamente isso, melhorando a movimentação do braço, melhorou completamente a dor. Por quê, gente? O nosso ombro, como vocês estão vendo na fotinha aí, aqui vocês estão vendo só a parte óssea. Nessa parte óssea aí, tem vários músculos, tendões, bursa. Quem nunca ouviu falar na bursite? Então, se você não movimenta corretamente esse ombro, você pode atrapalhar e inflamar essas estruturas. Então, a gente precisa tratar, fortalecer, alongar, estabilizar, liberar, para que você consiga fazer essa movimentação correta, para que não gere essa dor futura, certo? Então, a gente tem um ritmo, na verdade, hoje de manhã eu estava até explicando para as minhas pacientes lá do SUS, né? Eu estava falando sobre o nosso ritmo escapulohumeral. Ritmo escapulohumeral, gente, escápula, ele está ali atrás, a escápula, não sei se vocês já conhecem, mas é um osso que ele fica colado atrás das nossas costas aqui, olha, o tal do omoplata que antigamente se falava. Então, ele precisa acoplar contra as costelas para você conseguir movimentar o ombro. Então, você precisa movimentar o ombro, e o ombro ele não faz só 2 movimentos, ele não levanta só aqui e levanta do lado. Não, o ombro ele levanta na frente, ele levanta para o lado, ele vem para dentro, ele vai para fora, ele gira dobrado, ele gira assim, ó, tá vendo? Dobrado dessa forma, para dentro e para fora, ele gira embaixo também, olha, para dentro e para fora, e em cima, para dentro, para fora, coloca a mão nas costas. Então, na verdade, há movimentos combinados nisso tudo. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, termina a cirurgia, não, você vai fazer só aranha na parede. Faz aranha na parede, faz aranha do outro lado, mas e os outros movimentos? E como é que vão ficar essas outras musculaturas? Como é que vão ficar esses outros tendões? A possibilidade que eles encurtem é muito grande, porque você fica aí um mês, mais ou menos, para essa recuperação. E mais sei lá quanto tempo que você fica sentindo dor, fica sentindo aquele repuxão, fica sentindo aquilo tudo, e aí você não consegue fazer corretamente essa movimentação. E ainda tem mais um agravante. Se você não faz também o fortalecimento correto, você também começa a sentir dor, porque você perde massa muscular. Quem já não percebeu, né, que ficou um tempo parado, que sente que perde a musculatura de braço, sente que perde a musculatura de perna, sente que perde a musculatura de corpo. E a musculatura ela é muito importante para o nosso corpo, justamente para a gente não estar sentindo dor, tá? Então, quando você gera algum problema nesse ombro, fiquei parada porque o médico falou para eu ficar parada, parei de me movimentar porque eu tive medo, comecei a sentir dor e não quero movimentar. Então, isso, na verdade, vai gerando um desequilíbrio dessas musculaturas, desses tendões e desses ossos no seu corpo. Quando você gera esse desequilíbrio, quando você vai fazer um movimento, quando você vai levantar, você vai ter alguma inflamação. Então, o potencial de você ter alguma inflamação é muito grande. Quando você já tem uma inflamação ali naquela área, você vai gerando outras inflamações e acaba piorando essa dor, tá certo? E aí você passa a não conseguir levantar mais o braço. E aí você vai passando anos sem levantar o braço, vai passando anos deixando para lá, e aí cada vez mais vai ficando pior, tá? E aí o que acontece? O que vocês às vezes chegam para mim e falam, ai, Fabrini, e aí, sei lá, passou um ano, você sentindo essa dor no braço, achou que ia passar essa dor no braço e não passou. Vocês às vezes fazem essa relação, a doença está voltando, tá? Tive muito paciente no meu consultório e muitos pacientes aqui também me perguntando, Fabrini, eu estou sentindo uma dor muito grande no braço, será que é a doença que está voltando? Não, calma, gente. Não é toda dor, não é assim que acontece, tá certo? Então, tem que ser avaliado e tem que ser muito bem visto. Porque quando você fica assim, imagina, um ano depois, você vai ficar... curou. Então, seu médico foi e falou, não, você está liberada, agora as consultas suas vão ser só de 6 em 6 meses ou uma vez ao ano. E aí você vai ficar sempre com aquela lembrança de que teve o câncer.
Você quer se lembrar todo dia que você teve o câncer? Não, você teve o câncer, você tratou o câncer e agora você quer viver sua vida. Ora bolas, não é isso que a gente precisa? Não é isso que a gente quer? A minha bandeira é essa, bora viver, bora buscar viver melhor, bora buscar viver bem, bora buscar ter saúde, ter qualidade de vida, tá? A gente aprende muito, né, na vida, então isso também é um aprendizado. Então você ficar sentindo dor todos os dias vai te atrapalhar no seu dia a dia. Você tem que prestar muita atenção nisso, que a gente passa a ser uma pessoa mais rancorosa, uma pessoa mais judiada. Acho que a palavra certa é essa. Você fica tão judiada que você acaba descontando em quem está do seu lado. Ora, pois, se você fizer isso, quem que vai querer ficar perto de uma pessoa que está sempre reclamando, brigando, mal-humorada? E às vezes você nem se dá conta, menina, você nem se dá conta de que isso está acontecendo, porque você está sentindo dor, que essa dor já virou uma coisa igual ela falou ali, uma coisa, convivo com ela, tô acostumada com ela, tá? E aí tem como a gente melhorar isso, tem como ganhar massa muscular com isso, tem como melhorar esse ritmo escapulohumeral desse ombro, não só do ombro, tá, gente? Falei aqui o exemplo do ombro, mas a gente também tem como melhorar a dor no quadril. A Judália tá aqui, ela não me deixa mentir, né? Tem uma paciente lá do nosso grupo, que ela é a Nilceia, e a Nilceia, ela chegou para mim com uma dor no quadril, apavorada, achando que fosse a metástase. Então, ela estava assim, Fabrini, tô com medo, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, não tô conseguindo fazer nada. E aí eu avaliei, olhei os exames, vi a Nilceia, e aí ela, até pedi ela para entrar aqui hoje, ela não deve ter conseguido entrar. E aí eu falei com ela, eu propus a ela, assim como eu proponho às minhas pacientes, e eu brigo. Judália está aqui, ela sabe que eu sou brigona, né, Judália? Eu sou brigona, eu reclamo, mas eu reclamo para o bem de vocês, e vocês aceitam por isso, né? Eu insisto, eu acho que a gente precisa insistir, né, no cuidado. E aí eu falei assim, vamos começar com exercícios. E aí a gente começou a fazer os exercícios, e hoje, Judália, menos de um mês, não foi? Ela falou assim, ó, tô sem dor, não sinto mais dor no meu quadril. Ela não sente mais dor no quadril. E ela não falha, não falta os exercícios, ela continua fazendo os exercícios em casa, ela faz tudo direitinho para que ela não sinta mais dor. Então, essa é uma das coisas, tá? Por quê? Porque o exercício, ele estabiliza e ele faz você ganhar massa muscular também. Gente, depois dos 30, e eu já passei dos 30 também, a gente não ganha massa muscular assim, não é assim, tipo, pá, né? Levantei um negócio ali, ganhei massa muscular. Não, e a gente tem que cuidar para não perder essa massa, tá? Perder massa muscular durante o tratamento atrapalha o próprio tratamento. Então, a gente precisa ganhar massa muscular para diminuir a inflamação que gera no nosso corpo, certo? Então, a gente precisa fazer isso. Vamos lá. Ombro e dor, edema e dor. Vocês já estão vendo esse slide? Ah, agora está passando bonitinho. Bem, aqui para mim parece que está passando bonitinho. Vou passar esse bem rapidinho, tá? Além das dores horrorosas, né, que pode-se ter a partir do nervo, e também desses componentes músculo-esqueléticos, que eu falei com você, que é os músculos, os nervos, os tendões, e bursa, e aquilo tudo que isso é músculo-esquelético, eu falo, e sempre falo isso, eu gosto de ensinar vocês tudo bem direitinho, porque acho que quando vocês sabem, vocês conseguem mudar, tá certo? Ela também pode estar desenvolvendo dor por estar com algum membro edemaciado. Então, por exemplo, uma mama residual que ficou ali, ficou inchada. Uma lateral de tórax que está inchando, gera dor. Um braço com edema, gera dor. Quem nunca teve um edema nas pernas e sentia aquela dor horrorosa, aquela dor de aperto, aquela coisa que incomoda? Então, às vezes, está alguma coisa no pescoço também que acabou inchando. Então, inchou, às vezes pode sentir dor. Então, o edema, ele é doloroso, ele precisa ser tratado, precisa ser visto, tá certo? E os edemas, eles podem ser transitórios, e como eles podem ser causados, né? Assim, um linfedema, que foi por causa da cirurgia, e acaba que 27% das mulheres que fazem cirurgia de câncer de mama, elas podem ter algum tipo de
podem ter um linfedema, tá? Que é um acúmulo crônico e progressivo. E tem como tratar. A gente trata tanto o edema quanto o linfedema. Só que o principal, gente, é detectou que tem alguma coisa errada, detectou que está com peso diferente de um lado, ou detectou que está mais inchado, fez aquele sinalzinho que comprimiu e, ó, nossa, tô inchado, ou puxou assim, a pele não veio, a pele, gente, ela tem que vir assim, ó, tá vendo? Dessa forma. Então, se a pele está engurgitada, não está vindo, então pode ter algum edema, alguma coisa ali. Esse é um dos sinais, tá bom? Inclusive, para você detectar se tem ou não linfedema, e no curso também eu ensino isso, né? De como detectar edema, linfedema e ver tudo isso, certo? E aí, tem os exercícios, né, que a gente passa para ajudar a prevenir, ajudar a melhorar. Olha eu falando de novo de exercício, eu vou sempre estar falando de exercício com vocês, tá bom? Porque exercício, gente, é vida. Exercício também previne muito tudo isso, mas eu vou falar uma parte só de exercício. Então, a perda de massa muscular. Perda de massa muscular é o que a gente vai falar agora. Então, teve alguém aqui que falou que perdeu bastante massa muscular. A Maria do Rócio. Então, a Maria, ela disse aqui que a gente disse que perdeu muita massa muscular. Então, a perda da massa muscular é quando você vai perdendo os músculos do seu corpo. Então, a gente tem músculos por todo o nosso corpo, gente. Inclusive, eu estou falando aqui com vocês, eu acabo exercitando demais a minha musculatura vocal. E eu também preciso hidratar essa musculatura, na verdade, não é a musculatura que é hidratada nesse momento, tá, gente? Mas eu preciso aliviar um pouco essa musculatura, relaxar essa musculatura também e manter essa musculatura boa, tônica, tá? Então, eu estava com uma paciente que estava com uma caquexia muito grande, então ela perdeu a massa muscular, perdeu tudo, e aí ela não estava conseguindo nem falar direito. Até para ela falar, ela ficava cansada. Então, olha a importância de não se perder massa muscular. Então, a gente trabalha fazendo esse trabalho com massa muscular, junto com o seu médico, com o nutrólogo, nutricionista, que eles vão dar a suplementação necessária com as proteínas, tá? Porque as proteínas, elas que vão ajudar nisso também a melhorar. Então, como saber se você tem? Tem testes específicos, né, para você saber se você está perdendo massa ou não. Tem teste da cadeira, tem um teste de apreensão, para a gente saber se você está tendo perda ou não de massa muscular. O que acontece, tá? Muito no tratamento, principalmente no tratamento do câncer de mama, há uma substituição. Então, você perde massa muscular e você ganha gordura. Então, você às vezes vai levantar e não consegue, tremula a perna, a musculatura fica meio trêmula, a gente fala que é fasciculando, né? Você vai pegar alguma coisa, fica com as mãos toda trêmula, isso já são sinais de perda de massa muscular, não sei se você está sentindo isso, tá certo? E esses são alguns dos sinais de perda de massa muscular, então é preciso tratar toda essa perda de massa muscular. E a gente trata a perda de massa muscular ganhando músculo, fazendo exercício mesmo, exercitando, trabalhando. E é exercício de força e de resistência, não são exercícios aeróbicos. Exercícios aeróbicos são para outra finalidade, tá bom? Então, cada um tem a sua finalidade, eu explico e oriento muito bem tudo isso, tá? Qual é a finalidade do exercício aeróbico, qual é a finalidade do exercício de resistência, se a gente faz um exercício de resistência com elástico, exercício de resistência com peso, exercício de resistência com o próprio corpo, porque sim, é possível fazer exercícios utilizando o seu próprio corpo para ganhar resistência, para ganhar massa muscular, tá certo? A gente tem que levar isso muito a sério. Porque, inclusive, gente, a gente tem massa muscular no nosso coração, então a gente não pode deixar o nosso coração fraco. Quando a gente fala assim, reabilitação, não sei se vocês já ouviram, né? Reabilitação cardiopulmonar, então, na verdade, é do coração e do pulmão. Então, você está forçando, a gente acaba fazendo... são técnicas e são formas e são jeitos da gente fazer para que você ganhe mais força na sua musculatura cardíaca, porque tem gente que perde a musculatura cardíaca e não consegue nem fazer o que o nosso coração, ele bombeia o tempo todo, ele está aqui, ó, o tempo todo trabalhando, o tempo todo bombeando, então ele está aqui, ó, bombeando, ele está trabalhando, então ele não pode perder massa, ele não pode ficar cansado, então a gente faz toda uma reabilitação também cardiopulmonar. Então, a gente precisa dessa reabilitação cardíaca
para ajudar também o seu coração, tá? Até porque, gente, a quimioterapia, muitas vezes, ela é cardiotóxica, que a gente fala, né? Então, ela pode causar algum dano ao coração. Então, é importante a gente estar trabalhando e tratando isso para a gente não ter esses problemas, tá? Tem pessoas que acabam, você vê assim, não, mas ela tá tão gordinha, né? Não tá perdendo massa muscular. Gente, gordura não tem nada a ver com massa muscular. Tem pessoas que são extremamente obesas, agora há pouco tempo, um paciente homem, na verdade, né? Um senhor, ele veio para mim porque ele não estava conseguindo andar, porque houve uma lipossubstituição. Que é isso? A musculatura dele estava sendo substituída por gordura. Olha que absurdo. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas sim, é possível isso acontecer. Então, esse paciente ele estava tendo essa musculatura sendo substituída por gordura. Gente, a gordura não faz movimento. A gordura, ela só é potencial inflamatório, tá? Então, a gordura ela não auxilia no seu movimento. A gente precisa desse músculo trabalhando e trabalhando muito bem. Por isso que a gente faz a quebra e a queima da gordura para gerar músculo, tá? Para gerar massa muscular para isso. E aí, tudo isso, tá? Quando você tem essa perda de massa muscular, gente, vai gerando incapacidades e dor. Hoje a gente está falando aqui nem é sobre massa muscular. Passei um pente sobre massa muscular, sobre perda de massa muscular, tá? Para falar exatamente sobre a dor, porque a musculatura é quem sustenta o nosso corpo, não são só os ossos, tá certo? Então, são os músculos. Se você for perceber, tem músculo passando pelo seu corpo inteirinho. Então, entre uma articulação e outra, você tem músculo. Então, quando você perde massa muscular, você começa a ter aquelas artroses, você começa a ter tendinites, bursites, então tudo isso vai gerando dores e incapacidades que foram geradas muitas vezes por quê? Pela perda de massa muscular. Então é importante ganhar massa muscular para justamente não ter essas dores e não sentir toda essa dor. E além disso, se você tem perda de massa muscular, toda essa dor, né, toda essa dor que você sente pela perda de massa muscular, ela pode vir atrapalhar também o seu tratamento. Então, é importante a gente ganhar massa muscular para também não atrapalhar esse tratamento, gente. Gente, dá um oizinho para mim aí no chat. Deixa eu ver a carinha de vocês, para ver se tem alguém dormindo. Não esquece que eu vou passar um exercício para a gente no final da aula. Isso, estão com a câmera aberta, estou abrir aqui para eu ver todo mundo. Dá um sorriso, muito bom. Quero ninguém dormindo. Minha voz está chata, gente, fala aí. Tá bom, tá chato, senão eu mudo, nem sei o que eu faço. Eu planto bananeira, não posso plantar bananeira, gente, tô grávida de 8 meses, não sei se vocês viram, mas eu tô grávida de 8 meses, então assim, essa noite o meu Daniel não me deixou dormir, mas eu falei, não, eu preciso estar nessa aula com as meninas. Trabalhei o dia inteiro hoje, mas estamos aqui, e agora eu vou falar só mais um pouquinho. Eu vou pular, na verdade, essa parte aqui. Na verdade, eu trouxe um artigo, e ele é técnico, tá? Na verdade, a sarcopenia é a perda de massa muscular, tá bom, gente? E ela pode causar, desculpa, sarcopenia e toxicidade mediada pela quimioterapia. Então, é um artigo que traz falando, deixa eu ver assim... Então, mostra como ela pode te atrapalhar, né? Então, esse artigo ele faz um estudo sobre os prejuízos dessa perda de massa muscular durante e após a quimioterapia, tá? Então, durante a quimioterapia e os danos que causa após a quimioterapia, tá certo? E como essa perda de massa muscular pode tornar a quimioterapia mais tóxica. Deixa eu só ver se eu consegui passar aqui a aula, passei, tá. Porque às vezes não passa, tá, gente? Como essa perda de massa muscular também pode tornar a quimioterapia mais tóxica. Olha que absurdo. Então, a gente não quer os efeitos tóxicos, a gente quer os efeitos benéficos da quimioterapia, que é matar esse benedetto desse bicho aí que não é seu, que não é nosso, que nem deveria estar aí, tá certo? Então, você, quando tem essa toxicidade, você passa a sentir muito mais os efeitos colaterais, olha isso. Então, quando você perde massa muscular, você passa a sentir mais os efeitos colaterais da quimioterapia, e isso não é uma coisa boa, tá certo? Então, eu não vou falar aqui do estudo todo, falei com vocês, tá? Eu vou pular lá para o final, para as conclusões, tá? Deixa eu só puxar para cá.
Então, ó, portanto, podem ser tiradas as seguintes conclusões, né? Paciente com caquexia do câncer, ou seja, essa perda de massa muscular, a pessoa vai emagrecendo demais e principalmente perdendo massa, tá? Estão suscetíveis à perda de massa muscular antes e depois do tratamento da quimioterapia. Antes e até depois do tratamento da quimioterapia. A perda de massa muscular esquelética, que são os nossos músculos, tá, gente? Quando eu falo de músculo esquelético, são esses músculos. Ocorre durante os ciclos da quimioterapia e que piora o prognóstico da doença. O que é isso? Então, quando você perde massa muscular, você também piora o resultado do seu tratamento, tá? Então, por isso que também é importante a gente tratar essa perda de massa muscular. Então, a sarcopenia é conhecida como anormalidade metabólica com elevados custos à saúde. Aqui eles vão falar um pouco mais sobre custo, tá bom? Então, a sarcopenia piora a toxicidade mediada pela quimioterapia. Piora, o que é isso, Fabrinho? Toxicidade mediada são os efeitos colaterais. Então, piora os efeitos colaterais. Então, a atenuação da massa muscular pode implicar na redução da dosagem dos ciclos de quimioterapia. Então, o seu médico, muitas vezes, precisa reduzir a sua quimioterapia, o seu quimioterápico, por causa da perda de massa muscular, o que vai dificultar os desfechos positivos. Gente, esse estudo foi com 480 pessoas, ele foi feito foi Goiânia, foi no estado de Goiás, tá, gente? Então, dificulta os desfechos positivos. Então, sempre que a gente acaba pausando uma medicação, acaba pausando um tratamento, acaba atrapalhando, tá? Então, na ausência de uma ferramenta para identificar a sarcopenia, deve-se, pelo menos em parte, avaliar a força de preensão manual para controle. Então, aqui ele vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, então ele resume, né? Lá embaixo, ele coloca assim, a perda da massa muscular esquelética é um fator de risco para anormalidades mediadas pela quimioterapia, principalmente a relação à toxicidade e a baixa eficácia a tratamentos nutricionais e oncológicos. Então, a perda de massa muscular vai causar mais anormalidade, vai atrapalhar e vai causar mais toxicidade e vai atrapalhar também na melhora do seu tratamento, ou seja, no seu tratamento ser mais bem executado e você conseguir a cura da doença. Estou sendo bem clara com relação ao que esse estudo está dizendo, tá bom? Então, você percebe, na verdade, gente, a importância de se ter uma boa quantidade, né, de massa muscular no seu corpo, né? Isso não é brincadeira e isso precisa ser levado a sério. Se você quer viver bem durante o seu tratamento, se você quer ter saúde durante o seu tratamento, é importante que você tenha esse cuidado para ter essa massa muscular, para buscar ter essa massa muscular. Ai, Fabrini, mas eu não vou conseguir levantar 5 quilos, eu não vou conseguir ir para a academia. Eu não estou propondo isso para você, mas de maneira nenhuma. Quando a gente começa gradativamente. A Judália está aqui, eu tenho diversos pacientes do meu curso que pode dizer, a gente começa às vezes com o peso do próprio corpo, depois a gente vai aumentando para meio quilo, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Hoje a Judália está com 5, 6 quilos, nem sei quanto que ela está colocando, porque ela bota aquelas caneleiras grossas, e aí fica caneleira colocando, e fica, e 4. consegue... Oi? 4. Isso, então, a Judália já está com 4 quilos. Então, a gente está conseguindo progredir, a gente está conseguindo melhorar cada vez mais. E a gente aumenta também, não estou conseguindo aumentar o peso. A gente aumenta o número de repetições, a gente aumenta a frequência, a gente diminui velocidade, a gente aumenta o tempo, diminui a quantidade de vezes, aumenta a quantidade de vezes. Então, todas essas dosagens, tá? Eu ensino vocês a realizarem para vocês conseguirem fazer, conseguirem avançar e ganhar, tá certo? E aí outro paciente também, esse paciente, ele... câncer de pulmão metastático, tá? E ele estava muito magro. Quando ele chegou para mim, gente, assim, estava fundo, assim, de tão magro, eu não consegui botar a foto dele aqui, porque, na verdade, ele viajou, eu não consegui falar com ele direito. E aí, homem é terrível, tá? Homem, quando ele se dispõe a fazer alguma coisa, eles fazem mesmo. Então, foi engraçado, Bessa, porque depois na sexta consulta, sei lá, ele levou a esposa, né?
E aí ele falou comigo assim, eu falei com ele, na primeira consulta eu falei, a gente vai fazer assim, assim, assim. E aí ele se propôs a fazer, né? Ele, não, vou fazer. Aí ele me disse, né, nessa sexta consulta que ele trouxe a esposa, ele falou comigo assim, Fabrício, eu não acreditei que eu fosse melhorar. Eu realmente achei que você estava variando, né? Vamos dizer assim, né? E ele estava com muita dor, ele era um câncer pulmonar, né? Ele estava com dor nas costas, ele tinha dor no quadril, ele tinha dor nas pernas também, tá? E aí ele falou assim, não, mas eu vou fazer o que essa fisioterapeuta maluca, e aí ele falando assim, né? Eu vou fazer o que ela falou. E ele resolveu fazer o que eu falei, e assim, na sexta consulta, ele já foi e falou comigo assim, Fabrício, nossa, como eu melhorei. É impressionante, assim, e ele mostrava, assim, conseguia ver, assim, né, eu consegui ganhar já massa muscular, já estou melhor. Ele não tinha começado o tratamento ainda, tá, gente? Ele ainda ia começar o tratamento. E aí, nesse meio período, ele começou o tratamento. E ele começou e ficou bem, ele tá bem, ele continua tratando, ele continua fazendo quimioterapia, continua fazendo as coisas, a gente continua dosando esses exercícios. Hoje eu consigo atender ele pelo online, né, e aí a gente consegue aumentar, diminuir, ele me dizer se está conseguindo, se não está conseguindo, o que ele está conseguindo, e aí a gente consegue fazer isso também, tá certo? E aí a gente conseguiu que ele ganhasse massa muscular e até parecesse um pouquinho mais gordinho, não gordinho, tá, gente? Mas ele ganhou mais massa muscular e isso me deixou muito feliz. E aí eu vou entrar numa parte que eu gosto de falar muito, que é sobre o exercício físico e dor, né? Então, como reverter essa perda de massa muscular, né? Como reverter a dor causada pela perda de massa muscular, porque hoje aqui a gente está falando sobre dor, e não está falando só sobre massa muscular, tá? Massa muscular, a gente daria uma aula aqui já mais de uma hora também, só para eu falar de massa muscular, como avaliar a perda, tudo isso, certo? Então, eu já falei um pouquinho antes, né, no outro slide, mas eu vou repetir, né? A gente faz com exercícios específicos para isso, para cada caso, né? Então, se você está tendo perda, se você precisa melhorar tal área, outra área, a gente faz para cada lugar específico, tá? E os exercícios, eles são progressivos, respeitando os parâmetros do seu tratamento, porque cada um tem um tipo de tratamento, tá bom? Então, por exemplo, eu preciso respeitar a frequência cardíaca da paciente. Eu estou com uma paciente que a gente tem tido que ter um pouco de cuidado, que ela teve uma desregulação, né? Desregulou, né? A tireoide dela, então houve um problema com a frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca dela no repouso já é alta, já tem ficado alta. Então, ela está também fazendo acompanhamento com a oncologista, com a endócrina e comigo. E aí ela até faz parte do curso, hoje ela não conseguiu participar, mas eu vou ver se eu consigo pegar o depoimento dela, que aí ela fala. Ela até falou no meu Instagram, não sei se vocês viram, mas teve um dia aí que ela falou também. E aí que ela estava sentindo e a gente conseguiu resolver isso também. Então a gente precisa respeitar esses parâmetros. Eu fiz a conta, ensinei a ela como medir, o que fazer para ela conseguir seguir, tá bom? Os níveis de leucócitos também muda para cada um, para quem vai fazer quimioterapia, quem está fazendo quimioterapia, antes da quimioterapia tem que fazer esse exame de sangue para saber como que estão os leucócitos, como que estão as plaquetas, como que está a hemoglobina. Então, tudo isso é visto para passar, para prescrever o exercício físico, para vocês saberem como fazer e o que fazer, tá? Então, antes de prescrever e de orientar, eu ensino, na verdade, você a conhecer e a perceber o seu corpo, para você conseguir progredir com os exercícios, porque eu acho que mais importante do que vocês ficarem presas a mim, é vocês também aprenderem isso, tá? Além, claro, né, que no meu curso eu ensino, né, eu tiro dúvidas e orientações, e tenho esse plantão do WhatsApp, que a gente também... A gente precisa, gente, ganhar massa para favorecer o próprio corpo e o tratamento também, e prevenir e tratar a dor, tá? Deixa eu passar aqui, então, falando sobre o exercício, que eu acabei falando bastante. Então, aqui também tem uma outra paciente minha, né, que ela me deixou falar dela, que ela tem metástase óssea e estava sentindo muita dor. E aí ela, na verdade, se propôs a fazer exatamente isso, tá? A fazer os exercícios. Quando a gente fala de uma coisa tão delicada, tá? Como é a metástase óssea, porque a metástase óssea é, sim, uma coisa muito delicada.
Eu não estou aqui para falar assim, ah, não, você pode fazer tudo. Não, não é bem assim. Eu preciso ter um controle muito bom do que está acontecendo nos seus exames, eu preciso ter um controle, o médico ter um controle do que está acontecendo no seu corpo. Muitas vezes você vai ter que mudar a medicação, você vai ter que fazer radioterapia naquela área, vai ter que cuidar daquela área melhor. Mas o que eu proponho, na verdade, né, e o que os estudos mostram para a gente é que quando a gente tem uma musculatura boa, sólida, forte, para sustentar toda essa área, ela diminui a dor daquele local, certo? Então, paciente também que tem metástase óssea é sim indicado fazer exercício. Essa minha paciente, ela tem 10 anos. Ela descobriu o câncer. Quando ela descobriu o câncer dela já era metastático. Então, ela já tinha metástase óssea. Então, ela faz o controle também com medicação, tá? Então, ela faz a medicação que ela precisa tomar todo mês. Ela também tem medicação SOS. Ela faz terapia, porque principalmente quando você está em níveis de estresse, de ansiedade ou de depressão e alguma coisa assim, é quando aquele pico de dor, é quando aquela dor piora, certo? Então, ela também trata essa dor, melhora essa dor, né, fazendo tudo isso, tá certo, gente? Fazendo o exercício físico, que também vai ajudar nesse controle da dor e ganhando massa muscular, para sustentar tudo isso, que pode acontecer com vocês. Deixa eu só dar uma acelerada aqui. Eu sempre vou falar isso, né? Então, nenhuma dor é normal, tá? E há tratamento para todas elas, certo? Há melhora para todas elas, acredite nisso, porque tem sim. Hoje a gente tem cursos específicos só para dor, a gente tem clínicas da dor, que são multiprofissionais, são vários profissionais que tratam só a dor. Então, tamanho é a rede de estudo, tá? Não estou diminuindo, falando que eu posso fazer e resolver a sua vida para melhorar a sua dor. Não, eu falei aqui, você vai precisar de terapia, você vai precisar de medicação, você vai precisar de outras coisas que possam melhorar essa dor, sim, tá bom? A gente não pode nunca diminuir o que você está sentindo, mas a forma da gente tratar, a forma da gente melhorar e a forma principalmente da gente prevenir. Eu quero que sirva de alerta, tá? Para vocês, que vocês me entendam que a dor, ela não nenhuma dor é normal e a gente precisa tratar todas elas, a gente precisa buscar esse tratamento, tá? Vamos lá. Então, por isso, na verdade, que essa frase, na verdade, gente, é uma verdade. Então, há tratamento para todas elas. É importante ser bem avaliada e buscar as melhores formas de tratar para cada tipo de dor, em cada tipo de pessoa, em cada fase da vida, do tratamento, tá? Tratar a dor para qualidade de vida, tá? Para você ganhar qualidade de vida. Né? A gente precisa ganhar qualidade de vida. Mas também para permitir, né, para que você consiga aderir ao tratamento. Então, paciente que está sentindo dor, paciente caquético, paciente com perda de massa muscular, paciente que não está conseguindo, tá lá, não está conseguindo ganhar força para fazer as coisas. Como que ele vai conseguir tratar, tá? Então, não tratar a dor, como que ele vai conseguir fazer o tratamento oncológico correto, tá, gente? Então, ó, não tratar a dor, tá? Ou tratá-la inadequadamente, pode afetar o quê? Pode afetar o seu sono, a sua alimentação, o movimento, pode atrapalhar o seu relacionamento familiar, conjugal, no seu trabalho. Outra questão que pode ser impactada é o seu emprego também, né? Que a gente está falando aqui do seu emprego. Então, por conta das dores, muitos pacientes acabam faltando no trabalho. Também pode levar a um dano financeiro, como eu falei antes aqui com vocês. Às vezes, muitas vezes, muitas mulheres são o esteio da casa, são elas que cuidam, são elas que pagam as contas mesmo, tá? Hoje em dia, isso é uma realidade cada vez mais presente nas nossas famílias. Então, somos nós que sustentamos muitas vezes. Então, se você está sentindo dor, você não consegue fazer as coisas. Você não consegue nem continuar seu tratamento. Às vezes você vai falar com seu médico lá, que não, hoje eu não quero, estou sentindo muita dor, tá certo? Então, gente, eu espero que vocês estejam gostando, espero que vocês tenham gostado. Então, a gente está chegando ao final dessa primeira aula. Então, se você gostou, então prepara aí também o print da tela, que eu vou passar o exercício para vocês, tá bom?
Então, se você está gostando dessa aula, se você gostou dessa nossa primeira aula, você coloca um coraçãozinho aí no chat. Eu não sei se tem como colocar coração no chat. Fala que gostou, que não gostou. Isso, palminha, coração. Aí, tá vendo? Ela achou palminha, coração. Tô aprendendo, gente, a mexer. Então, antes de acabar, tá? Eu quero passar o exercício para você já acordar amanhã de manhã melhor, tá? Porque eu falei com vocês que eu ia fazer isso e eu vou fazer isso com vocês. Eu tô aqui para ajudar vocês com relação a isso, tá bom? Então, vocês ativem os lembretes da aula de amanhã, tá bom? Convida as suas amigas para estarem junto com a gente. Eu quis fazer assim ao vivo, da outra vez eu fiz gravada, mas eu fico até meio perdida, tá, gente? Porque vocês escrevem lá, eu tenho que mexer aqui, é muita coisa para mexer, mas eu acho que eu vou me acostumar com isso, eu estou gostando muito disso. Essa coisa do online me possibilitou chegar a lugares onde eu achei que eu não poderia chegar, então tem alunas que são de Brasília, tenho alunas que são de Manaus, algumas alunas de São Paulo está em peso aí, São Paulo adere bem, né? Da Bahia também, então tem gente assim que compra a ideia, né? E que quer mesmo buscar e buscar viver bem, tá bom? E eu vou colocar o exercício, lá de Pará, boa ideia, vamos colocar de onde vocês são, gente? Antes de acabar, gente, eu tenho que passar o exercício. Sei que vocês devem estar com fome, eu devo resolver alguma coisa. De Curitiba. Curitiba é uma delícia. Gente, Belém não fui ainda, sou louca para ir a Belém, ainda não fui. Eu gosto de viajar, mais uma característica minha aqui. Rio, Salvador. Rio. Gente, eu sou de Macaé. A Alessandra tá aí. Eu sou de Macaé, que é interior do Rio, tá? Depois, se vocês quiserem, acho que eu vou tentar abrir a tela aqui, depois que eu passar o exercício, parar de compartilhar, vocês vão tirar as dúvidas de vocês. E aí... tomar aquele açaí especial. Aquele açaí de verdade, né, Geice? Que dizem que o nosso açaí aqui não é de verdade. Olha que absurdo. Diz que é só água, sei lá. Tá lá, não é mesmo? Oi, não fala mal! Mas tá bom, ainda vou no Belém do Pará tomar esse açaí gostoso. Gente, vou passar aqui para vocês. Não, eu queria muito ficar aqui, eu gosto dessa fofoca. Adorei essa coisa de estar aqui no Zoom. Adorei isso de estar aqui com vocês. Vou deixar vocês falarem também, vou responder primeiro, vou passar o exercício, responder as perguntas do chat, e aí se alguém quiser falar alguma coisa também, a gente fala, tá bom? Eu sempre peço, tá, gente, para a gente buscar ser o mais cortês possível, não sermos agressivos nem nada com palavra. Olha lá, é sorvete, sou do interior do Rio aí. É do interior de onde aí? Sou de Macaé. Eu recebo, gente, vocês não fazem ideia, às vezes comentários maldosos, ruins, e a pessoa fala, às vezes eu choro, às vezes agora eu já estou começando a acostumar com essa coisa de internet, mas não é fácil a gente colocar a cara aqui na internet para fazer as coisas. E eu gostei dessa coisa do Zoom, que eu acho que fica mais pessoal, né? Então, prepara o print da tela, estou falando demais, eu falo muito, se vocês deixarem, eu vou ficar falando aqui o tempo todo. Opa, de Campina Grande, Volta Redonda, que legal, gente. Uma grande amiga aí de Volta Redonda. Ela também é fisioterapeuta oncológica, ela é maravilhosa, a mão dela é maravilhosa. Já recebeu uma drenagem dela, gente, olha, muito maravilhosa. Sempre tem alguém para chatear, mas eu não posso ligar, vocês estão certas, eu não posso ligar, porque senão a gente não consegue continuar. E a gente precisa continuar, né? A gente precisa transmitir coisa boa. Assim como eu falo com vocês hoje estão recebendo muita coisa, tá? Cris, me manda mensagem, vocês têm, né, gente? Vocês entraram no grupo do WhatsApp, todo mundo está aqui no grupo do WhatsApp? Se precisar falar comigo, manda uma mensagem, tá? Pelo próprio WhatsApp, e aí eu mando o telefone dessa minha amiga de Volta Redonda. Gente, outra de Brasília, ai, que legal. Tá, vamos lá, vou passar. Ai, sem rolo, Fabrício, sem rolo, já me distraí, tá vendo? Então, vamos lá, vamos fazer junto comigo esse exercício, gente. Pode dar um print da tela, uma foto, tá bom?
Gente, assim, se eu falar com vocês assim, é muito simples o exercício, mas é muito eficaz. Não é porque é simples que deixa de ser eficaz. É eficaz a partir do momento que você faz. E faz sempre, tá bom? Eu costumo falar com as meninas, tanto que eu atendo no consultório, quanto que eu atendo na prefeitura, quanto que eu atendo no grupo. Essa dormência nas mãos eu vou falar. Eu vou falar, se eu não me engano, não sei se está na aula de amanhã ou se está na aula de depois de amanhã, mas eu vou falar sim sobre essa dormência na mão e no pé e como melhorar isso daí, porque teve muita gente que me pediu, tá? Então eu vou falar um pouco sobre isso também. E o importante é a gente manter a constância nas coisas que a gente está fazendo, tá certo? Então você pode fazer esse exercício sentada, deitado, em pé. Eu vi que tem gente que está meio recostada, meio deitada, meio sentada, então você vai fazer sentada junto comigo, tá bom? Então vamos fazer juntinho. Vou até abrir aqui para eu ver mais carinhas fazendo o exercício junto comigo. Então, você coloca a mão na barriga, ali perto do umbigo, tá bom? Isso, pertinho do umbigo. Eu vou extrapolar e vocês vão fazer aí também, tá? Ó, respira fundo, puxa o ar bem fundo, enchendo a barriga de ar. Você vai puxar o ar sem encher aqui o pulmão. Você vai puxar o ar de forma que a sua barriga chegue para frente, tá bom? A mão na barriga é para você sentir a sua barriga para frente. Então, vamos lá. Puxa o ar fundo, encheu a barriga. Agora solta o ar, murcha a barriga, como se fosse encostar o umbigo nas costas. Murcha, 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 aquela barriga tanquinho, sequinha, murcha. Opa! E, de novo, puxa o ar fundo. Solta o ar com a boca aberta, todo o ar. Isso. Empurrando o umbigo para dentro, tá? Isso. E aí a gente vai fazer isso, vai repetir 10 vezes. E aí a gente vai contar. Eu preciso que você relaxe o ombro, eu vou explicar muito mais agora, tá bom? O exercício, ele é esse. Mas eu preciso que você faça esse exercício com o ombro relaxado, tá bom? A mão vai ficar apoiada aqui, ó, tô relaxada, não tô travando nada, não tô fazendo força em nada. Vai deixar o ar entrar normalmente na barriga, encheu a barriga, murchou a barriga, entra com o umbigo lá para dentro. Aqui a gente está trabalhando, gente, a musculatura tanto do pulmão. Quando a gente faz isso, a gente traciona a costela para baixo e a gente aumenta a área de ventilação pulmonar. O que é isso? A gente aumenta a área que o seu pulmão consegue receber de oxigênio. Então, toda vez que você faz isso, você puxa as costelas para baixo e melhora esse pulmão, ele abre mais, ele se expande mais, tá? Então, puxa o ar fundo, murcha a barriga e solta o ar. Além disso, o que a gente está trabalhando aqui? A gente também está trabalhando as musculaturas do abdômen, tá? Então, do assoalho pélvico, a gente ajuda a fortalecer essa área, essa região da sua coluna, dessa sua cintura, dessa região aqui que muitas vezes dá dor, que é a lombar. Olha, mais de 80% das mulheres experimentam dor lombar, tá certo? Então, a gente consegue tratar e fortalecer isso. Então, respira fundo, solta o ar, contraindo a barriga, isso, encostando o umbigo lá atrás. Beleza, agora a gente vai contar. Vocês aprenderam o exercício, vocês entenderam o exercício, vocês vão fazer hoje 3 vezes esse exercício, tá bom? Vão fazer agora comigo, daqui a um tempinho vai fazer de novo e deitada na hora de dormir vai fazer de novo, tá certo? É muito simples, mas é muito eficaz. Então você vai respirar e vai contar. Fecha o olho, respira fundo, solta o ar. 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1.
2, 2, 1, 2, 2. Beleza, fizemos essa primeira parte. Então, eu quero que vocês repitam esse exercício depois, tá bom? Esse exercício é para ajudar a relaxar a mente também. Toda vez que você estiver agoniada para deitar, para dormir, e vier aquele monte de pensamento, aquele monte de coisa ruim, aquelas sensações e aquelas perguntas e dúvidas, você deita, coloca a mãozinha na barriga, não sei se você vai estar de lado, se você vai estar de barriga para cima, como você vai estar, e faça esse exercício, tá bom? Quero que você faça todos os dias essa semana, pode fazer uma semana, e depois você vai lá falar comigo, no meu Instagram, ou no meu Facebook, ou no meu WhatsApp, certo? Fala assim, oh, nossa, Fabrício, realmente me ajudou a dormir, nossa, Fabrício, realmente estou me sentindo melhor, estou sentindo aquelas dores na coluna melhoraram, até o meu ombro deu uma relaxada, tá? E tem que tentar fazer exatamente isso, pensando, executando o movimento, soltando o ar e executando o movimento, soltando o ar e contando, tá? Essa coisa de contar 1, 2, 1, 2, pode ser 3 vezes por dia, ótimo, muito bom, Cristi, boa pergunta. Essa coisa de você contar, ela consegue desfocar a sua mente do que você estava pensando antes, tá bom? De novo, é simples, mas é muito eficaz, tá? Eu passo muito esses exercícios, os pacientes gostam. A Alessandra já está ali até abrindo a boca. Né, Ale, deu certo, Alessandra? Então, gente, eu tenho também um e-book, tá bom? Que eu oriento as pacientes, tá? Como viver bem durante o tratamento, passo algumas orientações. Então, só para eu falar um pouquinho da minha missão, e aí vou falar um pouquinho sobre isso, mas é bem rapidinho, tá? Esse é um dos meus e-books e a minha missão, na verdade, é essa, tá, gente? É fazer com que mulheres em tratamento de câncer tenham mais qualidade de vida. Então, eu quero muito que vocês vivam melhor. Então, na próxima aula, eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu e-book, meus e-books e sobre o meu curso, tá? Quero dizer para vocês, eu ouço muitas coisas por aqui, eu não estou aqui, tá, gente, para ganhar dinheiro, para fazer isso, mas eu também preciso, tá? Então, por isso que a gente acaba criando essas outras coisas, acaba fazendo essas outras coisas, mas eu espero realmente que essa aula tenha sido valiosa para vocês, que a intenção é essa, tá? Vocês tenham entendido realmente, que eu realmente tenha ajudado vocês hoje e que eu consiga ajudar vocês amanhã e depois. Eu aguardo vocês na próxima aula e eu espero que vocês tragam outras pessoas também. E agora, na verdade, é a hora das perguntas, então vocês podem colocar aí no chat, como eu prometi para vocês, e eu já vi que teve pergunta aqui, tá? Então, eu vou responder aqui. E a gente vai dar um print da tela, se vocês quiserem compartilhar, tá bom? E me marcar também, isso é bem legal, tá? Para que outras pessoas vejam, para que outras pessoas consigam participar. Vamos lá, vamos às perguntas. Obrigada, Nilce, que bom que você gostou. Teve a pergunta do exercício 3 vezes por dia, sim, pode ser feita 3 vezes por dia.